Sendo muito sincera com vocês, esta é a segunda vez que eu gravo este vídeo, porque a primeira vez que eu gravei deu errado e aí eu tô gravando de novo. Por isso, eu quero que você enfie o dedo no curtir, que você se inscreva nesse canal, que você ative as notificações, porque gravar duas vezes o mesmo vídeo é só porque eu quero muito lançar vídeo hoje e eu quero muito corrigir uma redação 980 de uma aluna minha em 2024, que foi um ano de correção tensíssima. Então vem comigo, o tempo da vinheta é o tempo para você curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações, afinal de contas, eu tô gravando pela segunda vez o mesmo vídeo. Vem comigo. Ó, eu vou pedir pra vocês, sei lá, rezarem por mim, alguma coisa nesse sentido, porque simplesmente o vídeo deu pau. Tava pronto na hora que eu fui conferir o arquivo, né? Eu sempre confiro o arquivo antes de lançá-lo, né? De jogar aqui no YouTube. Na hora que eu fui dar uma olhada, o arquivo estava corrompido. Então, eu conto com a sua gentileza de, obviamente, curtir este vídeo, deixar um comentário, interage de alguma maneira, porque eu vou ser muito sincera, eu agora, se eu pudesse, eu me desistiria. Eu não posso falar a palavra, porque senão o YouTube derruba este canal, mas eu, se pudesse, eu me desistiria, porque, pelo amor de Deus, gravar o mesmo vídeo duas vezes. E qual é o vídeo que eu estou gravando duas vezes? Eu estou gravando a redação de uma aluna de um dos meus cursos, do curso online, que tirou 980 no Enem do ano passado. Então, ó, já vou colocar aqui, eu vou usar aquele padrão de cores que vocês já estão cansados de conhecer, né? Então, vamos lá, ó. Eu gosto de usar sempre o mesmo padrão de cores para cada uma das 5 competências. Vou deixar a legendinha ali para vocês colarem e já vou deixar que esta aluna tirou 980 no Enem 2024, né? Aqui já diz que é o Enem 2024. E se você quiser tirar 980 no Enem 2025, ou 1000, ou 960, que já é um notão, você pode, né, dirigir a sua câmera para este QR Code que aqui está, e aí você vai direto para os meus cursos que ainda estão com matrículas abertas e ainda tem desconto, ou clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. É uma opção também. Mas bora lá para a redação. Eu não tinha lido essa redação antes da primeira correção, mas para vocês entenderem que eu já corrigi e gravei esse vídeo antes, eu queria colocar aqui para vocês os vários comentários. E aí eu vou repetir esses comentários agora, tá? Porque eu tenho que fazer tudo passo a passo com vocês. Então, vou colocar aí para vocês na tela. Pam, pam, pam. Pronto. Ela começa com um repertório sociocultural, né? Ela vai falar do romantismo brasileiro. Lembrando, o tema do Enem 2024 foi desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Considerando que o tema é valorização da herança africana, eu sugeri, né, tanto no vídeo que eu gravei no YouTube, quanto no comentário que eu deixei lá na minha plataforma para os meus alunos, que eu achava que o tema seria mais bem desenvolvido por contraste, explorando a importância da valorização da cultura africana, as várias contribuições da cultura africana, os avanços no sentido do reconhecimento da cultura africana em oposição aos obstáculos, aos desafios, às causas da desvalorização, que é a situação problema que está ali escondidinha e implícita, tá? E aí a gente já vê logo na escolha do repertório sociocultural, então aqui eu vou colocar primeiro repertório sociocultural, deixa eu pôr a cor certinha,
que ela já vai pôr um repertório que eu considero pertinente, porque ela fala do poeta Castro Alves e que ele teria se destacado por meio dos seus poemas anti-escravistas e de sua postura em defesa do movimento abolicionista. Uma das principais causas, se não a principal causa da desvalorização da cultura africana no Brasil, é a herança racista do período escravista. Então eu acho que esse repertório está pertinente, vamos ver se ela vai tornar produtivo. Então continuamos. Deixa eu ver se eu tô gravando aqui. Tô gravando tudo bonitinho. No século XVIII, o poeta Castro Alves, representante da terceira fase do romantismo brasileiro. Aqui a gente tem um problema de norma culta. Esse se deveria vir depois do verbo destacou-se, por meio de seus poemas. Então aqui eu vou mostrar que ela usa mecanismo coesivo, ela usa pronome possessivo. Não é proibido usar pronome possessivo. Eu já vi muita gente falando besteira de que não use pronome possessivo porque ele causa ambiguidade. Se você usar direito, não tem ambiguidade, não é mesmo? Voltando. E de sua postura em defesa dos movimentos abolicionistas, beleza. E aí ela vai usar o contraste, que eu já tinha falado que é o mais adequado por causa da palavra valorização, que é algo positivo. No entanto, ela usa esse adversativo, depois ela usa o concessivo. Mesmo após o período escravocrata, então ela está retomando o repertório e, portanto, na minha opinião, tornando-o produtivo, ainda que é uma palavra importante para falar da manutenção, ainda pode-se notar no contexto, e aqui ela colocou odierno e atual. Em teoria, o odierno e atual seria redundante. No entanto, gente, isso daqui é só o rascunho. Eu não tenho acesso ainda ao espelho de redação. Eu tenho quase certeza de que essa aluna não cometeu essa redundância, mas se ela tiver deixado exatamente assim, ela já tem 2 desvios gramaticais, ok? Dificuldades, que é uma palavra que remete a desafios, que está no tema, para a superação do racismo histórico, que tanto tem a ver com o repertório sociocultural, quanto é a causa básica que ela vai desenvolver nesse texto, e para aquilo que a gente quer no tema, a valorização da cultura da população negra, defendida pelo artista. E aí, o que eu acho mais bonito é que pelo artista retoma Castro Alves, retoma o argumento e retoma o repertório sociocultural. Criou muita coerência e muita coesão. Ela vai começar a fechar o parágrafo assim. Constata-se que, na realidade brasileira contemporânea, então recortou Brasil contemporâneo, isso é muito importante. Existem desafios, palavra que estava no tema, para a preservação, que é como se fosse a consequência da valorização da herança africana, que estava no tema. E aí ela vai exemplificar, na verdade, ela vai entregar as subcausas, os desdobramentos da causa básica, tá? Lacuna educacional, causa específica 1, e o preconceito social, causa específica 2, ambos frutos do racismo histórico. Achei uma excelente introdução, recorta o tema, apresenta os argumentos, tem repertório sociocultural produtivo, tudo que precisava tá aqui, e observem que ela nem faz uma introdução muito longa, não. Beleza, ela vai para o desenvolvimento 1, ela usa um mecanismo que não liga os parágrafos, que é o a princípio, ele apenas serve para falar assim, esse é o primeiro argumento que eu vou apresentar, essa é a primeira análise que eu vou fazer, ok? Depois vocês procurem aqui no canal o meu vídeo sobre operadores argumentativos e sobre competência 4. Eu explico por que, por exemplo, a princípio não conta como operador argumentativo. Então, bora, voltamos. A princípio, é prudente apontar que, aí causa 1,
escassez de discussões sobre a problemática nas escolas, e aí eu vou ser muito sincera, o uso dessa estrutura assim dá sinal de fórmula textual. Então, o ideal é que posteriormente, logo em seguida, você recorte o tema um pouco mais especificamente para não parecer modelo pronto, tá? Configura-se como um empecilho, palavra que está ligada a desafio do tema, para a conservação, para a preservação, para a valorização do legado, herança de crenças dessa parcela da população negra. Então, observem como, na hora em que ela coloca o tema aqui, ela neutraliza essa sensação de modelo pronto que vinha no início da frase. Nesse sentido, então só continuou. Vale destacar que, segundo a professora Vera Maria Candal, ok, o sistema de ensino, ou seja, eu estou criando uma coerência com a problematização das escolas, está preso, olha a quantidade de palavras de opinião, preso, ou seja, ultrapassado, aos moldes do século XIX e não se atenta, ou seja, descuidado, desatento às inquietudes odiernas. Vou ser muito sincera, eu não gostei desse inquietudes odiernas, não, porque na hora que eu vi inquietudes, me deu vontade de perguntar assim, quais inquietudes e de quem? É de toda a população? É só dos movimentos negros? Então, aqui a gente já tem 2 pontos meio problemáticos em termos argumentativos. Lembrando que eu só recebi a notícia de que ela tirou 980. Como o espelho ainda não foi lançado, também não foi lançada ainda a vista pedagógica, que é a que detalha onde ela perdeu o ponto. Não sei se ela perdeu ponto na competência 1 ou na competência 3, por exemplo. O que eu sei é que, como ela ficou com 980, ela tirou com um dos corretores 960, com o outro dos corretores 1000. Então, pelo menos um dos corretores achou que esse texto vale 1000, o que é um bom sinal, né? Beleza. Seguindo essa linha de raciocínio, retomou, percebe-se que os colégios, porque ela está discutindo a questão educacional, não incorporam, então ela vai problematizar, não incorporam debates sobre o tema em sala de aula e não preparam a equipe docente para uma abordagem mais adequada acerca da herança afro-brasileira. Se ela cria esses 2 problemas, eu espero que lá embaixo, na proposta de intervenção, ela resolva esses 2 aspectos. Realize debates e prepare os professores, ok? Continuamos. Em virtude disso, por causa disso, então eu imagino que ela vai pôr aqui um desdobramento a uma certa falha educativa. Eu tiraria o certa, porque diminui o nível de assertividade do argumento dela. Já que, então ela está explicando, vou marcar, isso é um operador argumentativo. As instituições educacionais, porque ela está ali o tempo todo dentro dessa discussão, oferecem mais ênfase à formação acadêmica e não discutem sobre os grandes protagonistas da história negra no país. Por exemplo, aqui eu ficaria esperando que ela exemplificasse quem são alguns exemplos desses grandes protagonistas. Vamos fechar o parágrafo dela. Logo, tal lacuna educacional prejudica, bom uso do verbo prejudicar, a disseminação de informações sobre a importância, olha aqui, ela usando o truque, se a situação problema está implícita, você vai explorar importância. Ela coloca isso no texto. Da preservação das tradições africanas e, consequentemente, por conseguinte, deve ser vista como um desafio a ser solucionado. Ela fecha esse parágrafo com um gancho, uma chamadinha para a proposta de intervenção, que é um dos jeitos mais tradicionais de fechar os parágrafos. Ademais, então ela vai provavelmente adicionar argumentos, adicionar
problematização, é pertinente ressaltar que o preconceito, ok? Enraizado, a sílaba tônica é za, então esse acento tá errado. Eu espero que ela tenha corrigido isso na hora de fazer a redação. Então deixa eu aumentar aqui um pouquinho, eu acho que vou até fazer isso aqui, quer ver? Quem sabe corrige na hora. Aí, ó. Porque aí eu posso aumentar, sem vocês perderem informação, tá? Enraizado na sociedade, então a questão é preconceito. Também pode ser encarado como um obstáculo, maneira de retomar o tema, desafio para a valorização da cultura negra, maneiras de retomar a cultura africana e tudo mais. Nesse cenário, é lícito referenciar o sociólogo francês Pierre Bourdieu, e aí eu tenho certeza que essa aluna foi minha aluna, porque quem fala do Pierre Bourdieu, que nem uma louca obcecada, sou eu, e o Pierre Bourdieu tá aqui, ó. O livro dele aqui, ó, A Distinção do Pierre Bourdieu. É isso, deixa eu ver se vai aparecer nessa outra câmera aqui. Aí, ó, tô com o Pierre Bourdieu aqui. Então, essa menina foi minha aluna mesmo. Se você quiser ganhar este e outros repertórios socioculturais que funcionam muito bem, ative a sua câmera do celular e leia o QR Code que tá aqui do meu ladinho. Voltei. E aí ela faz o segundo repertório sociocultural. Tá? Eu amo o Bourdieu para falar de minorias e intolerâncias. O sociólogo francês Pierre Bourdieu, referenciar o conceito de violência simbólica elaborado pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, o qual defende que a violência se perpetua por meio das estruturas de poder e, eu colocaria, pela subordinação, só para manter o paralelismo sintático, tá? E pode se manifestar na forma psicológica. Aí vamos ver como que ela vai me provar isso. Porque não adianta citar o Bourdieu, ela tem que me falar o que o Bourdieu, que é um sociólogo francês da década de 70, tem a ver com o apagamento da cultura africana no Brasil contemporâneo. Precisa tornar esse repertório produtivo. Sob esse viés, sob essa perspectiva, a discriminação social, racial, causada pela mentalidade herdada do período colonial, que já tinha sido mencionado antes, impede o reconhecimento da necessidade de se preservarem, de serem preservadas as tradições da população negra, tá? E daí? Consequentemente, tal aversão. Aversão significa rejeição, tá? Não achei que ela falou tanto de aversão assim. Mas isso é porque eu tô corrigindo com todo o tempo do mundo, né? Mas eu acho que um corretor do Enem não teria visto isso não. Então vou pôr aqui pouco aprofundado. Vista como uma manifestação da violência simbólica, ok, aqui temos um problema. Ela deveria primeiro fechar o travessão, tá? Então, ela abre tal aversão e aí ela explica. Vista como manifestação da violência simbólica, aí ela fecha e aí não teria a vírgula. Porque tal aversão é o sujeito difere e não se separa sujeito e predicado por vírgula, ok? Entenderam essa estrutura? Por que eu corrigi a estrutura? Fere os direitos culturais. Aqui tem cara de que ela queria usar repertório sociocultural, tá? Os meus alunos assistem comigo lá no início do curso, num aulão especial transdisciplinar, uma aula sobre como usar a Constituição na redação. Acho que ela queria aqui falar do artigo 215, então, lá na Constituição Federal, deixa eu escrever de preto para aparecer mais. Na Constituição Federal de 1988,
está previsto no artigo 215 a preservação dos direitos culturais desse grupo social. Aí vai explicar, uma vez que favorece a invisibilidade, que é um problema da história africana, e torna-se uma forma de repressão, várias palavras negativas, muito bom, do legado e do conjunto de crenças desses indivíduos. Faltou o acento. Vamos fechar o argumento. Desse modo, então ela está concluindo, operador argumentativo, o racismo estrutural, que ela tinha prometido lá na introdução. Aí olha que legal, quanto mais setinhas assim, melhor. Mais sinal de que a argumentação dela está amarrada. Então, o racismo histórico é retomado por racismo estrutural. Então, amarrou o primeiro e o terceiro parágrafo. Então, deixa eu só alinhar bonitinho. É prejudicial, eu perguntaria a quê? Porque uma coisa é prejudicial à outra, tem que ter a preposição antes do complemento, e impede a conservação da herança. Então, como impede a conservação da herança, a gente tem uma perda cultural. É a consequência que ela apontou aqui. Africana, no território nacional, tá? E aí, ela deixou um bilhetinho para ela mesma, que eu acho que é ler. Mas tudo bem, rascunho a gente perdoa. Vamos para a proposta de intervenção. Portanto, operador argumentativo, é imprescindível superar os empecilhos, ok? Palavra que remete a desafios, que dificultam a mitigação da problemática abordada anteriormente. Frase com toda a cara de modelo pronto. Dica: coloquem o tema ou pelo menos um argumento aqui, tá? Eu vou pôr um asterisco. Passou, mas por mim não passou não. Assim. Cabe ao Ministério da Educação, que é o agente. Então, vamos contar os elementos. Agente, setor governamental responsável pela implantação de uma educação de qualidade no Brasil, detalhamento do agente, fomentar as discussões sobre a temática em sala de aula, a ação, que é coerente com a problematização dela, porque ela falou da escassez de debates sobre o assunto. Então, fomentar a discussão é uma maneira de resolver a falta de debates. Tal ação, então retomou a ação, que pode ser efetivada, ela usa a expressão por meio, então vamos mostrar que ela fez meio, da elaboração de cursos de capacitação para os professores, retomou a falta de capacitação dos docentes. Então essa aluna fez o que eu chamo de unicórnio da redação. Ela resolveu dois problemas com uma proposta só: a falta de debates e a falta de capacitação. Então aqui estou contando 4 elementos. Por meio da elaboração de cursos de capacitação para os professores, possui como fito, ou seja, como objetivo, 5º elemento. Então, eu não acho que ela perdeu ponto na competência 5, eu acabo de dar 200 na competência 5. A preparação desses profissionais para uma abordagem mais ampla acerca da história africana. Essa abordagem mais ampla é também uma retomada da argumentação, porque ela falou lá de uma abordagem simplificada, e isso estava até na coletânea, não sei se vocês se lembram. Gente, a propósito, tem vídeo aqui no canal em que eu comento o Enem 2024, Enem 2023, Enem 2022, 2021. É só você colocar aí, né, e você vai achar. Eu já comentei o Enem 2024 aqui no canal. E alunos dos meus cursos têm um comentário mais aprofundado da proposta de redação do Enem 2024 lá na nossa plataforma de aulas, hein? Beleza, voltando. Além disso, porque ela quis fazer uma segunda proposta, mas não era obrigatório, esse órgão, o Ministério da Educação, que é a agente, também deve criar campanhas, ação,
educativas a fim de objetivo disseminar informações sobre a relevância de combater a discriminação racial. Dessa forma, fechando, será possível solucionar tais obstáculos, retomou os obstáculos anteriores e valorizar essa herança. Adorei esse truque, que ela retoma o tema, então eu considero que esse, dessa forma, conta como detalhamento, é o detalhamento por efeito do efeito. Ó, peguei a redação dessa aluna e vou dar a nota aqui, tá? Muito sinceramente, eu não acho que os corretores do Enem vão penalizá-la por indícios de fórmula textual, porque toda vez que ela usa alguma coisa que lembra a fórmula textual, logo depois ela corrige. Muito esperta, aluna de Jana Rabelo. Eu acho que quase com certeza ela perdeu ponto na competência número 1. Eu vejo um corretor dando 160 e um outro mais desatento passou, né, todas essas partes vermelhinhas, tudo isso vermelhinho é desvio, e deu 200, o que justificaria para mim o total de 980. E aí, o que você acha? Peguei leve, peguei pesado. Vocês acham que minha correção tá de acordo? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Eu queria dizer o seguinte: este canal só sobrevive com a sua interação. Ou seja, curta este vídeo, deixa uma dúvida, comentário, ativa as notificações e sexta-feira sai Giro da Jana, em que eu comento as atualidades do repertório sociocultural e aplico em prováveis temas de redação. A gente se vê na próxima sexta. Até!